Você é uma doença. E eu sou a cura. Stallone Cobra. Talvez seja um dos melhores filmes com frases de efeito e as melhores tiradas ou a definição perfeita para filme de macho. Confira neste vídeo todas as curiosidades do filme, controvérsias nos bastidores e a verdadeira confusão que foi o lançamento desse filme aqui no Brasil. Eu vou dar bastante detalhes que talvez você não saiba. Esmague agora esse like e prepare-se para uma viagem alucinante de testosterona como você nunca viu antes. Antes do roteiro do filme Stallone Cobra ser feito, precisamos falar de um outro filme, Um Tira da Pesada. Sim, pois o papel de protagonista de Um Tira da Pesada inicialmente havia sido oferecido a Sylvester Stallone. A ideia inicial era de que o filme seria totalmente diferente do que se tornou. Stallone até aceitou a proposta, mas com a condição de que ele fizesse algumas modificações no roteiro. Ele queria aumentar o número de cenas de ação e queria ter sua coprotagonista feminina ao seu lado, com isso tornando o filme mais próximo do seu estilo. Então ele não chegou em um acordo com a Paramount Pictures, pois essas ideias se distanciavam bastante do roteiro original e iria aumentar bastante o orçamento do filme. Logo em seguida, Ed Murphy assumiu o papel e o filme se tornou o clássico da comédia que conhecemos hoje. Esse fato até foi motivo de zoeira em Um Tira da Pesada 2, pois vemos no filme um pôster de cobra como referência a este fato. Alguns anos mais tarde, a produtora Cannon Films fechou com Stallone um contrato para realizar 2 filmes. Stallone resolveu pegar essas ideias que foram descartadas anteriormente e criar um novo roteiro. E assim surgiu Stallone Cobra. Como à época a Cannon estava sem dinheiro, para variar, tanto para financiar o filme por completo, como para pagar o astronômico cachê de Stallone, então eles fecharam com a Warner para que eles investissem no filme e em troca eles iriam ter os direitos de distribuição. Apesar de Stallone Cobra ter nascido de uma ideia para Um Tira da Pesada, o filme foi baseado na verdade em um livro chamado Fair Game, da escritora Paula Gosling, que conta uma história de sobrevivência onde uma jovem chamada Claire Randall acidentalmente testemunha um assassino matando seu alvo. E agora ele está tentando caçá-la. Nisso, ela recebe a ajuda de um detetive chamado Mike Maltic. Então, o livro se resume nos dois tentando fugir desse assassino. Quando Stallone reescreveu sua história de Um Tira da Pesada, ele usou a história desse livro como base para seu roteiro. Embora mais tarde, em 1995, o filme fosse ganhar sua própria adaptação fiel, que foi o filme que foi traduzido no Brasil como Atração Explosiva, com Cindy Crawford e William Baldwin. Um dos irmãos Baldwin, Essa família todos têm uma cara que parece que chuparam limão. Enfim, seguimos. E você sabia que teve uma série chamada Cobra que foi lançada em 93 com Michael Dudikoff? Mas acho que em nada tem a ver com Stallone Cobra. No Brasil a série se chamava Esquadrão Cobra. Existem algumas ideias originais de roteiro que foram descartadas na produção do filme. Uma delas é que mostrava que o Cobra já era um homem traumatizado na vida, pois ele já havia tido uma namorada que tinha sido morta por um psicopata, o que finalmente nos explica o porquê Cobra é do jeito que é. Nessa versão da história, chega o momento em que o detetive Monte se mostra ser o verdadeiro líder do culto de assassino, enquanto se era revelado uma tatuagem no seu peito, e ao tentar matar Ingrid, era impedido por um tiro de cobra. Mas o ator Andrew Robinson convenceu Stallone a mudar essa parte e colocar Cobra apenas dando uma bofetada em seu rosto. E assim foi feito. Sem ressentimentos. E a famosa cena de abordagem no supermercado iria ser na verdade em um cinema,
convenhamos que ficou mais legal no supermercado, né? Eu mato ela e mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. O filme foi dirigido por George Panagosmatos, que já havia trabalhado anteriormente com Stallone no filme Rambo 2. Apesar de alguns considerarem Stallone o verdadeiro diretor de Cobra, assim como ele também dirigiu Rambo 2 em segredo, George Cosmatos como uma espécie de diretor titular somente. A trilha sonora de Stallone Cobra foi composta pelo sérvio Sylvester Lavey, que fez a trilha também para outros filmes conhecidos como Top Gun e Navy Seals. A música tema do filme Angel of the City foi interpretada por Robert Stepper, que já tinha interpretado uma música para um dos filmes do Rocky, que era No Easy Way Out. Para a protagonista feminina, o filme contou com a maravilhosa Bridget Nielsen, que esteve com Stallone já em Rocky IV como a esposa de Ivan Drago. Stallone e Bridget Nielsen se casaram na época das gravações desse filme, mas no ano seguinte os dois já se separaram. Um fato curioso foi que Bridget Nielsen usava cabelo curto nessa época, e para interpretar Ingrid, ela usou uma peruca de verdade, mas no próprio filme tem uma cena em que ela aparece com seu cabelo real, mas o resto do filme é com essa peruca. Sobre o relacionamento dos dois, existem histórias que são escabrosas, que eu vou contar agora. Tem uma história descrita em um livro que traduzido se chama Caras Selvagens e Loucos, como os rebeldes da comédia dos anos 80 mudaram Hollywood para sempre, do escritor e jornalista Nick Samlin. Poxa, o título desse livro é grande, hein? Nesse livro, resumidamente, ele diz que tudo acontece quando Ed Murphy contrata Bridget Nielsen para ser a vilã em Um Tira da Pesada 2. Acontece que os dois ficaram envolvidos romanticamente. Estavam tendo um caso. Stallone confrontou Ed Murphy em um telefonema para lá de explosivo. Depois disso, a amizade deles nunca mais foi a mesma. Ed Murphy falou que contratou Bridget Nielsen como gesto de amizade a Stallone. Você queria uma amizade assim? Comenta aí. E também existe a famosa história de que o término do casamento foi porque Stallone flagrou ela com outra mulher, que seria a própria secretária dele. Você conhece essas histórias? Me fala aí nos comentários. Você acredita que essas histórias são verdades? Comenta aí. Para o assassino noturno, Brian Thompson foi escalado. Até essa época ele não tinha estrelado em nenhum papel importante na sua vida, fora ali a sua aparição em Exterminador do Futuro, como um dos punks que tira onda com o T-800. Lembra dele? Pois é. Eu lembro dele também no Leão Branco, né? O Lutador Sem Lei do Van Damme. Ele apareceu em vários outros filmes. Apesar de ele ter feito o teste para o assassino noturno 7 vezes, Stallone achava que ele tinha uma cara de pessoa boazinha e gentil demais, e que não tinha as habilidades de atuação certas para o papel. Até ver o cara recitando alguns diálogos do personagem, e então ele descobriu o lado sombrio do ator. Como curiosidade, nesta cena, ele não recitou suas frases para o Stallone, e sim para a supervisora de diálogos, porque o resto da produção estava ali muito ocupado assistindo uma partida de basquete. Dá pra acreditar? Eu acho que na vida eu seria o Brian Thompson, comprometido com o trabalho. É isso aí. Ei, seu porco! Não quer ir pro inferno comigo? Ele mesmo relata que nas primeiras versões do roteiro, o nome do personagem dele era Abaddon, mas no decorrer do filme, o nome dele não é mencionado nenhuma vez. Ele pediu ajuda para o Stallone para explicar mais sobre o personagem, porque ele queria se aprofundar mais sobre o assassino noturno. Queria saber sobre o passado dele e sobre a motivação do cara para ele ser assim. Stallone respondeu que não tinha como explicar nada, porque o personagem era mau porque queria. Nem tampouco o diretor ajudou ele de forma alguma. Para acabar de completar o drama de Brian Thompson, por alguma razão ele não foi convidado para nenhuma sessão de estreia desse filme. Para assistir o filme, ele teve que pagar dinheiro do próprio bolso dele
para ver o filme no cinema como qualquer outra pessoa, apesar dele ser o antagonista principal do filme. Até hoje o ator nunca entendeu por que fizeram isso com ele. Esse filme era tão violento que originalmente a classificação dele era X, que traduzida para hoje em dia seria 18 anos. A Warner Bros. Não curtiu as cenas brutais do filme, então foram removidos de 30 a 40 minutos do corte original. Outro fator que ainda contribuiu para mais cortes foi que Top Gun foi lançado pouco tempo antes, sendo um grande sucesso. Então, para eles conseguirem mais exibições, mais cortes ainda foram feitos no filme, deixando ele com um tempo de duração de 84 minutos. Além disso, foram removidas também outras cenas que tinham outros personagens que não tinham um envolvimento direto com Cobra. Diz a lenda que essa versão sem cortes existe e é de propriedade da Warner, mas até o momento nada deles lançarem, apesar de muitos fãs, como eu, terem curiosidade de ver essa versão completa sem cortes. Pode lançar, não tenho medo de ver não. Você gostaria que essa versão original sem cortes fosse lançada? Comenta aí. As cenas fortes de violência também foram um problema quando esse filme foi lançado aqui no Brasil, e eu vou contar essa história em riqueza de detalhes daqui a pouquinho. Originalmente, o filme ia ser rodado em Seattle. No entanto, foi decidido filmar em Los Angeles, mais especificamente em Venice Beach, para dar um visual mais tropical ali para o filme. A cena final foi filmada em uma fábrica de garrafas em Santa Clarita. No entanto, enquanto eles filmavam, haviam diversos mosquitos que estavam praticamente atrapalhando mesmo a gravação. Sylvester Stallone teve que fazer um remanejamento ali e gravar em horários diferentes para não atrapalhar nem a gravação e nem os operários que trabalhavam na fábrica. Uma curiosidade muito interessante é que esse filme chegou a ser comparado com outro filme lançado 15 anos antes. O filme em questão trata-se do filme Perseguidor Implacável, protagonizado pelo brabo Clint Eastwood. As principais semelhanças estão em que os protagonistas, ao invés de prender os psicopatas, preferem matá-los. E como se isso não bastasse, Cobra tem dois atores que também estão nesse filme Perseguidor Implacável. O primeiro é o Andrew Robinson, que em Perseguidor Implacável faz o papel do psicopata, e em Cobra ele é o policial contra os métodos de Stallone. O outro ator chama-se Remy Santoni, que em Perseguidor Implacável era o amigo do policial chamado Gonzalez. E em Stallone Cobra ele também é um amigo do policial e também se chama Gonzalez. Um detalhe é que Stallone reconhece, não tem como negar, que o filme teve influência em Perseguidor Implacável e que o Cobra tem influência no personagem de Clint Eastwood naquele filme. A faca utilizada pelo Caçador Noturno foi encomendada pelo próprio Stallone ao designer Herman Schneider e pediu que ele fizesse uma faca diferente e que não pudesse ser encontrada para comprar em lugar nenhum. O ator Brian Thompson disse que o negócio era amolado mesmo e ele se cortou com essa faca algumas vezes. Dentre as diversas armas vistas no filme, destaca-se a Colt Gold Cup National Mat, que é a arma que o Cobra aparece nessa cena limpando-a, que é a mesma cena em que ele corta a pizza ali com a tesoura, de um jeito bem bruto. De acordo com o famoso armeiro dos filmes Steve Kearns, a arma foi encomendada e construída pela Colt para a fornecedora Stanbridge Gun Rentals, que era uma antiga fornecedora de armas para a indústria cinematográfica. Interessante, né? O carro que o personagem Cobra dirige no filme era um Mercury Monterey 1950 e pertencia ao próprio Stallone. Só que para realizar as cenas de ação em que o carro é danificado, o estúdio encomendou várias cópias do carro. Sendo assim, o carro de Stallone foi usado somente nas cenas mais leves. Esse carro foi roubado em 1994. Mas em 2011, Stallone conseguiu recuperar o carro, depois de descobrir que ele estava sendo oferecido em um leilão. Ele entrou com uma ação judicial para recuperá-lo. Outro fato que evidencia bem o uso de mais de um carro é que nessa cena de perseguição podemos notar que os bandidos dão 2 tiros nos faróis do carro, deixando-os danificados.
E nesse outro momento pode-se perceber que não tem mais ali os faróis, né? Praticamente sumiram. Na mesma cena, o carro é perfurado com 3 balas, e logo depois os buracos de bala sumiram. Neste momento, já em outro carro, a personagem de Bridget Nielsen passa pelo fogo e o carro fica totalmente danificado. Logo depois ele aparece consertado magicamente. Só uns errinhos de continuidade. Teve desavença nos bastidores de Cobra? Claro, não podia faltar, né? E aconteceu quando Stallone reclamou com o diretor de fotografia, Rick Waite, dizendo que a equipe dele estava demorando muito e estava atrasando o trabalho, e que ele devia forçar sua equipe para trabalhar mais. Nada mais nada menos que Rick Waite deu uma resposta na lata do Stallone, mano. Ele respondeu que os atrasos eram porque Stallone ficava ali brincando com a Bridget Nielsen e se exibindo para os guarda-costas dele. Stallone estava ali chocado ao ouvir alguém falar com ele daquela maneira. O Sly melhorou seu comportamento, porém ele voltou para o comportamento egocêntrico dele algumas semanas depois. Outro fato curioso é que o elenco de apoio e os figurantes eram proibidos de falar com Stallone no set de filmagem. Eu acredito que pelo menos nessa época a fama subiu um pouco a cabeça do Sly. Ele não estava muito humilde não. O que você acha? Comenta aí. Esse filme ficou muito conhecido no Brasil também por razão da dublagem brasileira, que incluía pérolas como essa. Ai, poxa, que grossura! E também a mais famosa, que é essa. Você é um cocô. E eu vou matar você. Muitos questionam o porquê destas palavras serem incluídas desse jeito. Eu tenho uma teoria. Teria que perguntar para os dubladores se ela faz sentido. Eu acho que é porque havia bastante censura por parte das distribuidoras do filme em chamar palavrões ou algo do tipo. Por causa disso, eles substituíram as frases. Porém, muitas vezes perdia até o sentido, né? Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco! E falando em dublagem, Stallone aqui é dublado pelo saudoso ator André Filho. Isso mesmo. Além do Stallone, ele ficou muito conhecido por dublar o Superman do Christopher Reeves. E galera, eu acompanho muito o mundo da dublagem. E os dubladores contam que esse cara se achava. Mas ele se achava com razão, porque o cara era bom. Muito bom. Os personagens principais que eu fiz até hoje, o Kung Fu, um personagem muito conhecido. Depois vieram o Homem de 6 milhões de dólares, quando eu entrei para substituir. E depois, aí veio uma série de filmes, o Havaí 5-0, sempre fazendo naturalmente o principal, né? O Casal 20, que foi assim um marco na televisão brasileira. Depois veio o Duro na Queda. Depois veio o desenho, o Rambo. Ele também dublou, claro, né, Stallone nos filmes do Rambo, maravilhosamente bem, e também o Rock. Alguns fãs notaram a grande quantidade de marcas comerciais que pareciam ser mostradas de forma intencional. Isso não é de se estranhar, porque geralmente as próprias marcas que pagam para colocar seus produtos no filme para arrecadar fundos e incluir isso no orçamento final do filme. Eu pessoalmente conheço isso como Product Placement e é um assunto bem interessante. Então as marcas que aparecem são da cerveja Coors, quem assiste Cobra Kai tá ligado nessa cerveja, Toys R Us, que é uma loja de brinquedos, acredite você ou não, a própria Coca-Cola, Miller High Life e a Pepsi. Muita marca, né? Cobra, na verdade, era o nome que o protagonista gostava de ser chamado no filme. Porém, o nome real dele, dito no filme de forma vergonhosa, era Marion Cobretti, que é inspirado no nome real de uma das grandes estrelas do faroeste, John Wayne. O John Wayne, o nome real do John Wayne era Mario Robert Morrison, e o ator tinha vergonha de seu nome real. Eu descobri. O quê? Marion Cobretti. É o seu nome verdadeiro? Gonzales fala demais, não é? O filme foi de certa forma referenciado no filme Drive de 2011, protagonizado por Ryan Gosling. Em alguns momentos é possível ver o protagonista usando palitos de dente, uma clara referência ao que Stallone faz no filme Cobra. Além do ator também usar luvas de forma muito parecida ao filme de Stallone. O diretor Nicholas Winding Refn assumiu a referência por ser um grande fã do filme. E eu já ouvi falar que em alguns lugares do Brasil
havia virado moda usar palito na boca, também por causa desse filme. Com o passar dos anos, o filme foi se tornando um clássico entre os fãs, e com isso o filme deu origem a diversos jogos de videogame e revistas em quadrinhos. Muitas delas não autorizadas, né? Uma delas foi lançada na Hungria e outra curiosamente lançada no Brasil. Olha só que interessante. E falando mais sobre o videogame do Cobra, que foi lançado para Commodore 64 e também para outras plataformas, a ação do jogo começa exatamente como no filme, em um supermercado. Curiosamente, um dos personagens ali do jogo parece o Arnold no filme Comando para Matar. Você acha também muito parecido, né? E vou dizer mais, esse jogo parece ser bem legal. Foi desenvolvido pela Ocean Software. O filme recebeu infelizmente diversas indicações ao prêmio Framboesa de Ouro nas categorias de pior filme, pior ator para Stallone, pior atriz, pior ator coadjuvante para Brian Johnson, pior roteiro e pior revelação também para o coitado do Brian Johnson. Como se já não bastasse tudo que o cara sofreu, né? Apesar de todas essas críticas e desrespeito com os atores, o filme fez um dinheiro legal, viu? Arrecadou nas bilheterias um total de 160 milhões contra um orçamento de 25 milhões. E o filme recebeu duras críticas negativas por causa de sua violência e mau desenvolvimento de personagens. E foi meio que uma decepção, porque se esperava que ele tivesse os mesmos números dos últimos filmes do Stallone, que foi Rambo 2 e Rocky 4, que deu muita grana. Por essa razão, também não tiveram sequências do filme, como havia sido planejado. Sylvester Stallone, na verdade, já expressou em pelo menos 2 ocasiões o desejo de dar continuidade a esta série. A princípio, seria uma sequência de Cobra que seria dirigida por Robert Rodrigues, que para quem não sabe foi quem dirigiu Um Drink no Inferno. E outros sucessos também. Shark Boy Lava Girl, bom, deixa quieto. Mas essa ideia não foi pra frente. Mais tarde, Stallone disse que iria virar uma série, mas que ele não estaria envolvido. Você gostaria de uma sequência tardia de Cobra? Será que ia prestar? Comenta aí. Stallone disse que um dos motivos de não ter acontecido há muitos anos atrás foi também porque ele deixou sua vida pessoal interferir muito em seus projetos. Isso nas palavras dele. O lançamento de Stallone Cobra no Brasil é marcado por problemas. Acontece que você se lembra das cenas violentas que eu citei anteriormente? Esse foi o grande problema quando o filme foi lançado aqui, pois existem relatos de que o filme chegou sim a ser passado no Brasil com suas cenas completas e sem cortes. Eu não encontrei esse filme com versão sem cortes, mas quem viu na época o filme com as cenas violentas em detalhes diz que o negócio era realmente pesado. E como eram essas cenas, eu vou descrever já já. Alguns inscritos já comentaram aqui no meu canal, porque eu já falei sobre Stallone Cobra aqui um tempo atrás, e eles me falaram muitas coisas que eu não sabia. Eles disseram que somente quem foi no cinema pouco antes do filme fazer esse barulho conseguiu ver essas cenas violentas. Outros dizem que somente quem tinha videocassete na época também conseguiu ver. Eu já vi gente na internet dizendo que tem a fita com o filme completo sem cortes, mas ninguém posta em lugar nenhum pra gente ver, né? Então é de se desconfiar. Eu vou descrever algumas das cenas violentas que foram cortadas. Quem viu o filme diz que já no começo um assassino tinha as mãos decepadas, já logo no início. Outra cena é que tinha uma cena estendida de autópsia, onde apareciam corpos mutilados aparecendo ali detalhadamente, igual o filme de terror, né? Outra cena era que uma pessoa era atingida no rosto por um machado, e o final do filme que o vilão morria enganchado como carne dependurada. Acho que essa cena fazia referência ao filme Predador, né? Será que essa cena dava continuidade a que foi pro filme? Porque no filme ele ficou pendurado no final, né? Mas não mostrou totalmente o final, mas a gente subentendeu que o cara foi assado, né? Talvez seja até por isso que o filme acaba meio que ficando sem sentido em algumas ocasiões, não é? Bom, segundo um artigo do jornalista Aramis Millark, publicado em 30 de agosto de 1986, esse artigo você encontra fácil aí no Google. Ele postou 2 artigos, um em agosto e outro em setembro. Ele diz no texto
que o filme Stallone Cobra teve várias cenas censuradas e chegou até a incomodar o então ministro da Justiça Paulo Brossard, pois ele pediu para que o filme fosse vetado, censurado, retirado. Os caras da Warner ficaram revoltados porque o ministro nem sequer viu o filme. Pois bem, o filme foi então retirado de cartaz em todo o país pela própria Warner, pois o problema começou quando um policial de Salvador começou a atirar pro alto nas ruas, quase causando uma tragédia nacional. Ele fez tudo isso após assistir Stallone Cobra no cinema. Dá pra acreditar? Os distribuidores não gostaram nem um pouco dessa situação de ter que recolher o filme, pois Cobra estava fazendo um sucesso estrondoso no Brasil, arrecadando uma excelente bilheteria por aqui. O filme bombou no Brasil, lá fora não fez tanto sucesso, mas aqui foi uma febre. Em algumas cidades como Curitiba, por exemplo, eles retiraram Cobra do cinema para colocar no lugar o filme Operação Dragão do Bruce Lee. Virou até uma charge, né? Parafraseando a frase famosa do Stallone, mas sendo dita pelo então ministro, segurando uma tesoura, fazendo referência aos cortes feitos no filme. Muita onda, ó. Dentre outras curiosidades legais sobre o lançamento do filme no Brasil, é que alguns dizem que o ingresso desse filme foi diferente na época. Em alguns lugares, o ingresso tinha um carimbo de uma cobra naja. Olha só que coisa. Quem foi nessa época bem que poderia ter guardado esse ingresso, né, como relíquia. E agora, gente, outro fato surpreendente. Eu assisti uma entrevista do já falecido ministro Paulo Brossard pro Roda Viva, o primeiro Roda Viva, se eu não estou enganado. Eu assisti a entrevista com a esperança de que ele falasse do caso. E pasmem vocês, a entrevista foi na época desses acontecimentos. A entrevista foi em 86, tava recente o negócio. Eu assisti na esperança dele falar sobre o caso. E adivinha, ele falou sobre o caso. Gente, só de eu assistir essa entrevista já vale o like, né? Ele foi questionado sobre o filme em questão. E o velho era brabo, meus amigos. O velho era brabo. Eu deixo agora um trecho do que ele falou sobre Stallone Cobra. Detalhe, nesse tempo os jornalistas fumavam até na TV. Eu vou deixar aqui um trecho do que ele falou, porque ninguém melhor para explicar sobre isso do que ele, né? A entrevista tá completa aí, fácil no YouTube. Agora, relativamente a este outro filme, Cobra, a minha responsabilidade consiste no seguinte: chocado, traumatizado, com a repercussão deletéria deste produto industrial norte-americano, eu determinei ao serviço de censura que reexaminasse o assunto. E ele, no uso da sua competência, entendeu de tomar duas medidas: elevar o nível de audiência de 14 para 18 anos. Não daria o meu aval à importação de um lixo industrial desta ordem. Lixo industrial. É, meus amigos, parece que o negócio foi feio. Mal sabiam eles que hoje em dia teriam filmes piores, né? E que ninguém iria falar nada. Acredito eu que os tempos mudaram, né? Você que está assistindo esse vídeo, lembra de algumas dessas situações? Foi na sua cidade? Lembra de alguma história parecida? Conte-nos tudo aqui nos comentários. Comente também quando você viu esse filme pela primeira vez. Foi na TV? Foi no VHS? DVD? No streaming? Você descobriu esse filme já agora recente? Comenta aí. E lógico, por favor, comente também qual a sua frase preferida desse filme. A minha preferida é essa aqui, ó. Maconha faz mal, sabia? Tu é o quê? Policial, é? Sou. Comente também de qual cidade você é, para me mandar um abraço aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like e compartilha, gente, esse vídeo. Tanta gente que faz tanto vídeo de coisas que não acrescentam em nada. Nós estamos aqui fazendo um conteúdo de verdade. Você vai nos retribuir, nos ajudar muito compartilhando esse vídeo no seu WhatsApp, pros seus contatos, pros seus grupos. Faz esse favor pra gente. Para continuar acompanhando, recebendo os vídeos, assina o canal. Clica bastante no hypar para ajudar nosso trabalho por aqui. E ainda, se desejar, mande um valeu. Você vai ser citado e aparecer no próximo vídeo. Aqui estão mais vídeos para você continuar conosco. Muitíssimo obrigado de coração. Um grande abraço. Deus te abençoe e até mais.